Quando nós vamos falar de honrar pai e mãe, necessariamente nós vamos passar por outros dois temas que estão vinculados a esse tema, que é o tema do planejamento da nossa vida, o planejamento que nós fizemos lá no plano espiritual antes de vir, toda a programação existencial que nós tivemos, e os laços de família, né? Que é um outro tema que nós temos dentro do Evangelho também, os laços carnais e os laços espirituais. Quando o Evangelho vem trazer para nós o tema do honrar pai e mãe, veja que ele provoca e ele é muito incisivo no sentido de que se nós temos obrigações, e até aqui nós vimos muitas obrigações, muitos cuidados que nós precisamos ter em relação ao nosso próximo, a doutrina fala muito da caridade em relação ao próximo, olhar para o próximo, né? Você ter o cuidado, você ter um olhar de carinho, você ter um olhar de zelo pelo próximo. A doutrina fala sobre amai os vossos inimigos, não desenvolver pelos inimigos, né, o ódio. É lógico que a gente já estudou isso, já falou disso aqui nas segundas-feiras, que não se trata de desenvolver pelo próximo, por aquele inimigo, né, por aquela pessoa que não tem afinidade contigo, o mesmo cuidado, a mesma entrega, a mesma confiança que você tem por alguém que você ama, por alguém que te ama, por alguém que você tem um relacionamento. Mas que a gente não desenvolva o ódio. Então, a expressão, a forma como foi explicado, né, até pela pobreza da língua na época, se aplicava a palavra amor, né? Amar os vossos inimigos. Então, tudo isso a gente viu. Só que, como é que se aplica isso em relação aos nossos pais? E eu quero aqui chamar a atenção, porque, assim, muitas vezes, nós achamos que nós estamos cumprindo com o nosso papel em relação aos nossos pais. Muitas vezes, por não ser brigado com o meu pai, com a minha mãe, eu acho que eu estou cumprindo. Eu tenho uma boa relação, eu bato um papo lá uma vez por semana, pergunto como é que tá, às vezes estou um pouco mais sem tempo. E o que o Evangelho está dizendo para nós é que nós devemos ter um zelo, um cuidado de retribuição com todo o cuidado que eles tiveram com cada um de nós quando a gente era pequenininho, quando a gente estava necessitando do cuidado materno. Em especial, as mães, que são co-criadoras. Elas participam de um processo de criação de cada um de nós. Não que o pai seja menos importante, mas não é a mamãe. É diferente. A relação, né, umbilical, a relação física com a mãe, a relação emocional com a mãe, a relação é diferente. Todos nós teremos oportunidades de um dia ser mãe, de ser pai. Nós trocaremos de papel. Nós voltaremos muitas vezes dentro das nossas existências e teremos essas oportunidades, né? Já fomos muitas vezes e seremos muitas outras. Só que o Evangelho fala de retribuição. O Evangelho fala de um zelo, de um cuidado que nós precisamos ter para com os nossos amores, os nossos pais, do mesmo cuidado que foi dispensado para nós quando a gente era bebê. Quem já teve filho aqui sabe o trabalho que dá. Sabe quantas noites a gente às vezes precisa passar velando aquela febre que não baixa e você simplesmente não consegue dormir. E a febre não baixa e você está velando o teu filho ali do lado. Você está sentado do lado dele, né, cuidando, dando remedinho, medindo com o termômetro e vai. Você passa a noite em claro. O sono quase te derrubando, cada vez que você dá uma piscada mais forte, você levanta assustado e você vai lá para ver se está bem, se vai convulsionar, se vai ter algum problema, né? Quando está mal da garganta, a garganta inflamada, gera bastante febre, quando está com dorzinha na barriga, que está com vômito, quando o bebezinho está com gases, que não consegue dormir, vira para um lado, vira para o outro. Quem não teve ainda vai desanimar, né, vendo isso. Dá trabalho, mas é bom, tá? É bom, é muito bom. Muda a vida da gente. Só que exige dedicação por parte da gente. E nenhum pai e nenhuma mãe jamais faz ou se dedica esperando uma retribuição. Mas o Evangelho vem dizer para nós que nós temos esse compromisso, que nós temos essa responsabilidade.
Nós viemos para fazer uma troca, e essa troca ela vai acontecer muitas vezes. Porque nós precisamos de cuidado enquanto bebês, mas os nossos pais precisarão de cuidados na melhor idade, na idade mais madura. Precisarão ser cuidados, a gente vai precisar ter um olhar para eles. E aí, como nós estamos falando isso, como é a relação que eu tenho com eles? Como que é a minha troca com eles? Eu converso, eu ligo, eu tenho tempo, eu ouço de verdade? Eu passo a mão no telefone e eu ligo para minha mãe, e às vezes a minha mãe vai me contar uma história, e às vezes eu estou com pressa de fazer alguma coisa. E ela está no meio da história dela e eu falo, então tá, mãe. Aqui tá tudo bem, né? Tá tudo bem aí, né? Tá. Ela tá contando a história dela. Só que daí eu tenho que fazer minhas coisas. E eu não dou a atenção que eu preciso dar, ou pro meu pai, que está querendo dar uma opinião, filho, e aí, como é que tá teu negócio? Como é que tá aí a coisa que você faz, o seu trabalho, o seu emprego, sua empresa, o que você faz? Tá legal, eu tô fazendo, agora aconteceu assim, tal. Vamos lembrar que ele já esteve nessa condição, ele já foi produtivo, ele já esteve trabalhando, entregando, ele já foi uma pessoa ativa. E às vezes o contar o que está acontecendo, os passos que eu estou dando, os sonhos que eu planejo, os projetos que eu tenho, tudo isso vai inspirar no coração dele uma alegria enorme. A gente que tem filhos sabe que a gente se realiza muito mais nos nossos filhos do que nas nossas coisas. Quanto mais o nosso pai velho, a nossa mãe velha. Que olhando para nós, o olhar, diz a minha mãezinha, que não muda nada, né? Eu tenho 3, eu falo para ela, olha, eu tenho 3 de 3 idades, eles dão trabalhos diferentes, situações diferentes, e ela fala assim, filho, não muda nada. O meu olhar para você hoje é exatamente o mesmo olhar que você tem para a Manuzinha de 8. É lógico que você hoje é um homem barbado, né? Literalmente, mas o meu olhar de cuidado, de zelo, de querer o seu bem, de querer saber o que você está fazendo e tudo mais, é o mesmo. Então o cuidado continua. E como que é essa relação? Eu privilegio essa relação? Ou eu lembro durante a semana, lá uma vez por semana, uma vez por mês, falando, nossa, faz um mês que eu não falo com o pai, preciso ligar para ele. Faz um mês que eu não falo com a mãe, meu Deus. Mas estou sem tempo. Estou sem tempo. Por quê? Porque a vida está tomando meu tempo? Porque a vida não está me permitindo ter um momento de conversar com eles, de saber como eles estão, de contar como eu estou, de contar dos meus filhos, Gente, às vezes é só isso. Às vezes não. Às vezes nossos pais precisam de ajuda. Mas eles são outra família, né? Afinal de contas, eu casei, né? Eu constituí uma família, tenho os meus filhos, tenho as minhas responsabilidades, minhas obrigações. Então, eles não precisam ser uma preocupação, eles não devem ser uma responsabilidade minha, certo? É tudo ponto de vista, o Evangelho está dizendo que não, que é minha responsabilidade sim. Que eu tenho que olhar, que eu tenho que zelar por eles. Vamos lembrar que a sogra é a mãe da tua esposa, ou do teu esposo. Então ela é sua mãe. Também, teu sogro, a responsabilidade é para os dois lados. É alimentar isso, é o cuidado, o zelo com os dois lados. Com as duas famílias. Existem situações muito graves em que essa família é abandonada. Onde as coisas dão certo para mim e eu caminho e eu vou adiante, né? Tocar minha vida, fazer minhas coisas. E eu esqueço de um pai e de uma mãe, abandono para trás, um sogro, uma sogra. Deixo para trás. Não me relaciono mais, não tenho essa afinidade. Mas tenho responsabilidade. E aí nós vamos entrar na questão do planejamento existencial. Pode não ter afinidade? Pode. Às vezes ela é necessária. Dentro do nosso planejamento existencial, a espiritualidade fala para nós assim. Lá antes de vir, isso é um ciclo, tá? Isso se repete ad eterno. Isso é um ciclo. Então vamos imaginar o seguinte, vamos fazer o contrário. Nós estamos todos aqui.
Estamos vivenciando as nossas experiências aqui. Tem uma série de planejamento que nós tivemos para essa vida, ok? E ela vai fluir, ok. Chega um determinado momento, os meus pais vão desencarnar, vão morrer, vão para o plano espiritual, vai passar um tempo, eu também vou morrer, se seguir a ordem natural, quando não acontece de alguém ir na frente, né? Mas o fato, tudo planejado. A gente vai para lá de volta, chegando lá no plano espiritual, nós vamos nos reunir como espíritos que possuem um objetivo de existência. Nós vamos nos reunir e nós vamos conversar o seguinte: olha, qual que era o nosso planejamento? O que a gente foi lá para passar? O que era o nosso combinado? O que a gente precisava viver? Eu planejei isso. Nisso aqui, você que é minha esposa vai me ajudar, você que é meu pai vai me ajudar nisso, minha mãe vai ajudar naquilo, você que é meu filho vai chegar em determinado momento e vai me colocar nessa situação. Eu vou passar por aquela dificuldade de perder esse filho em tal situação para que eu encontrasse Deus a partir dali. Eu vou, sabe, todo o planejamento. E nós vamos revisar tudo isso. E nós vamos falar o seguinte: olha, em tantas vezes eu acertei, em tantas outras eu errei. E a espiritualidade fala que na maioria das vezes nós voltamos basicamente com o mesmo núcleo familiar, até que a gente cumpra o nosso objetivo existencial naquele núcleo. Às vezes, dentro desse núcleo, eu recebo, vou chamar de desafios. Aquela pessoa que eu trombo com ela, pode ser um irmão, pode ser, né, um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, mas às vezes a relação é difícil com o pai e com a mãe. Porque às vezes eu estou olhando para eles como falta de afinidade, mas às vezes eu cheguei depois, eu que sou o patinho feio da história. Entende? E aí? E aí eu que tenho que dar conta de me relacionar. E aí eu que tenho que dar conta de construir esse caminho, de aproximar. E às vezes tem dificuldade, a dificuldade é séria. E a gente não consegue, por mais que tente, existe quase que um repelindo o outro nessa dificuldade. Dentro desse processo, a gente vai rever tudo isso lá em cima e vamos falar: vamos voltar? Vamos. E agora nós vamos voltar como? Nós vamos voltar nessa situação. Você vai vir como pai, você vai vir como mãe, eu vou chegar depois como filho. E a gente faz uma nova arquitetura familiar. A gente planeja, às vezes, receber um espírito que vai vir para ajudar a gente dessa vez, um espírito mais evoluído, que vai estar ali dentro da família, e que às vezes você percebe no convívio familiar que aquele carinha ali, ou aquela pessoinha ali tem alguma coisa de diferente, porque impulsiona a gente, provoca muitas vezes a gente, né? E a gente planeja uma existência nos detalhes, gente. A gente planeja uma existência no detalhe, o que vai acontecer, como vai acontecer, quem vai vir primeiro, quem vai vir depois, né? O que vai acontecer nesse processo. Durante as nossas noites, né? Durante o nosso processo de descanso do corpo físico, nós desdobramos, nosso espírito não tem necessidade de dormir. Então nosso espírito sai, muitas vezes nós vamos ter reuniões com o anjo protetor da família, com o anjo tutor da família, que vai dizer: olha, vem aqui, vocês precisam se preparar porque está próximo de acontecer uma situação assim. E muitas vezes acontecem coisas na vida da gente, que a gente fala assim: nossa, parecia que ele sabia que ia acontecer, parecia que ele estava planejando, parecia que estava planejado isso, parecia que, né? E organizou tudo para que acontecesse dessa forma. Lógico que aconteceu. Às vezes você vai encontrar uma religião, você vai encontrar, né, com amigos, você vai encontrar com pessoas que vão te suportar, né, que vão te dar sustentação para você passar ali na frente por coisas difíceis. E aí a hora que você está vivendo aquele momento difícil, você fala assim: nossa, graças a Deus que eu encontrei essa amiga, graças a Deus que eu encontrei esse amigo na minha vida, porque ele foi a minha ajuda que eu precisava para viver aquele momento difícil que eu precisei viver. Então, tudo isso faz parte de um planejamento existencial com permissão da espiritualidade.
Então, tudo isso também organizado pela espiritualidade. Tudo isso cuidado no detalhe pela espiritualidade. Então, se ela permite, eu só vou vivenciar coisas aqui que eu preciso vivenciar. Então, então quer dizer que tudo que está acontecendo na minha vida, essa relação, os meus, né, o meu filho, a meu pai e minha mãe, o meu sogro e minha sogra, a relação que eu tenho familiar, tudo isso foi construído e permitido para que fosse exatamente como ela é. A pedagogia divina, ela estabelece uma forma de construção de amor que você imagine o seguinte: vamos dizer que um dos meus filhos seja um grande inimigo meu do passado. Um grande inimigo meu do passado. Que eu tenha tirado a vida dele ou que ele tenha tirado a minha vida. E a gente tem dificuldades no nosso relacionamento. Mas dentro do mesmo lar, a gente vai aprendendo a conviver. Às vezes dá uns arranca-rabo, né? Uns puxão de cabelo. Às vezes dá umas confusão, mas a gente vai aprendendo. E por mais que um pai e uma mãe tenham dificuldade com um filho, ou que um filho tenha dificuldade com um pai e com uma mãe, a gente não gosta de ver ele sofrer. A gente tem dificuldade de relacionamento. A gente não consegue se acertar. Nós temos opiniões conflitantes sobre os assuntos. Principalmente até chegar na nossa maturidade. Quando a gente é criança, quando a gente começa a chegar perto da aborrecência, daí no auge da nossa adolescência, começo ali da nossa maturidade, a gente está cheio de opinião, cheio de coisas que a gente quer confrontar e que a gente quer... Mas depois que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai olhando e vai falar assim: pois é, meu pai sabia mesmo das coisas, ele não estava errado, eu é que estava. Olha, minha mãe recomendou assim, assado, puxa, se eu tivesse feito, né? Mas serviu de aprendizado a forma que eu fiz, porque eu aprendi. Mas isso tudo a gente só vai conquistar com maturidade. Com maturidade. Nesse auge de disputa de lugar, a gente vai discutindo, a gente vai se desentendendo, só que a gente ama, a gente desenvolve amor. O próprio Evangelho fala que a condição humana, o Evangelho fala para nós assim, a condição humana, ela é diferenciada e o bebê, ele tem um processo maior e mais extenso de cuidado, porque é necessário para desenvolvimento do amor, do bem-querer, da relação maternal. Ele chega a falar o seguinte: imagina você, mãe, se você olhasse nos olhos do bebê que está no seu colo e você reconhecesse nesse bebê um inimigo do passado. Você teria coragem de amamentar? Você teria coragem de dar o cuidado que você dá? Não. Não é? Então, o esquecimento do passado é importante para que a gente não tenha essas memórias, e essa fragilidade do bebê humano nesse processo todo, que leva 3 anos aproximadamente para ele começar a ganhar algum tipo de autonomia, de independência, né? A gente fala, bebezinho de 3 anos é uma das melhores fases, né? Porque é a fase que o neném começa a fazer as coisas, começa a interagir, começa a falar, começa a brincar, começa a fazer um monte de coisas diferentes. Mas até ali, ele tem uma dependência muito grande dos pais. E isso não é por acaso. Isso é uma pedagogia divina para que a gente possa desenvolver o afeto. Olha, se eu não cuidar, não tem quem cuide. Se eu não trocar a fralda, não tem quem troca. Se eu não der o alimento, se eu não amassar a papinha, não sei o que, ele vai engasgar, vai passar mal, vai ser complicado, entendeu? Então, existe uma dependência, e essa dependência faz com que a gente cuidando, zelando, a gente passe a desenvolver o amor. Muitas vezes, um pouquinho para frente, a gente vai se desentender, mas não quer dizer que a gente não ama. E dentro do planejamento existencial, essa relação ela vai cumprir com o papel dela. Por quê? Porque apesar de ser um inimigo do passado, e apesar da gente ter uma série de diferenças, hoje eu descobri um amor por esse filho ou por essa filha que tem as desavenças do passado, que eu não consigo mais deixar de amar. A gente se estranha, tudo bem, mas eu não consigo deixar de sentir o amor que eu sinto. Existem situações mais graves, situações essas em que há rompimentos, né, entre aquele
que é um grande motivo das minhas desavenças. E às vezes eu estou brigando com meu pai, às vezes eu estou brigando com meu filho, né? E eu chego a um limite que eu não consigo, eu vou romper com ele. Eu vou dizer, olha, não tem condições e eu vou me afastar. Isso acontece às vezes com um pai ou com uma mãe que abandona seu filho. Isso acontece às vezes com um pai que não cumpre com as suas responsabilidades e sai e abandona o filho para trás, deixa o filho com a mãe. Ainda assim, o Evangelho vem falar para nós que nós não devemos ter em relação a esse pai e a essa mãe qualquer tipo de cobrança. Que nós não temos que ter expectativas, nós não temos que ter cobrança e sequer querer punir eles. Que cabe a Deus a responsabilidade disso. E quando a gente vai olhar para essas vivências, eu sei que é muito difícil, e eu tenho uma experiência muito próxima, muito verdadeira, assim, muito próxima na minha vida, de alguém que teve dificuldade com o pai deixou, né, a família, e essa pessoa só foi conhecer o pai 24 anos depois. Não conhecia, foi abandonada com 4 meses, né? E foi conhecer o pai 24 anos depois. Isso por uma busca dessa pessoa que foi atrás, que tentou se relacionar, que conseguiu contato, descobriu o pai morando lá no outro estado e foi atrás, conseguiu conversar e tal. E num primeiro momento, eu observei, eu acompanhei isso muito perto, existia uma resistência por parte desse pai. E a gente sempre orientando e aconselhando e dizendo o seguinte, olha, isso não é responsabilidade sua. A resistência dele, a forma dele de conduzir, o não querer estar perto, né, conhecer, depois do primeiro contato, onde essa pessoa conheceu o pai, demorou 7 anos para voltar a ter um contato novamente, e depois demorou mais 3 anos para voltar a ter um contato novamente, e depois demorou mais um pouquinho, e aí foi se aproximando, foi vencendo essa barreira, e hoje tem um bom relacionamento. É um pai e um filho, é um pai e uma filha que tem uma relação muito próxima de convívio e tudo mais? Não, não é. Mas não existe aquela cobrança, não existe aquela situação de achar que ele deveria ter feito isso ou aquilo. O que ele fez é problema dele, é responsabilidade dele. A minha preocupação, a minha responsabilidade é o que eu faço diante daquilo que ele fez. Como eu reajo diante daquilo que eu vivenciei. E isso é minha responsabilidade. O texto diz para nós, olha, a responsabilidade daquela mãe, que às vezes abandonou um filho, a responsabilidade daquele pai, que às vezes não cumpriu com as suas responsabilidades, né, não cumpriu com aquilo que ele tinha que fazer, isso é um acerto de contas que ele vai ter que fazer com Deus. E ninguém foge desse compromisso. Ele é inegociável, né? Lei de ação e reação, lei divina, não se negocia, não se ajusta, não se adapta às vontades e crenças das pessoas. É lei de ação e reação. Plantou, vai ter que colher. E se você plantou algo difícil, você vai ter que colher algo difícil. E isso não é responsabilidade do filho cobrar. E às vezes a gente se relaciona com muita gente, a gente atende muitos corações aqui dentro da casa, e às vezes a gente se relaciona com pessoas que têm um sentimento de, olha, meu pai tinha que ter feito por mim, a minha mãe tinha que ter feito diferente comigo, eu queria tanto ser amiga da minha mãe, e eu não consigo ser amiga dela. Eu queria tanto ter uma relação boa com meu pai, mas meu pai abandonou e não cuidou e não fez. E eu transfiro para eles uma responsabilidade, uma cobrança que eu não devo fazer. Eu devo me esmerar, devo me esforçar no sentido de ter essa relação, de buscar essa relação, de ligar, de falar, por mais que ele se mantenha afastado, por mais que ele se mantenha, ou ela se mantenha frio ou fria em relação ao nosso relacionamento. Isso é um problema dela. Como eu vou atuar em relação a isso, é um cuidado meu. É alguma coisa que eu quero preservar. Na hora que nasce meu filho, eu quero ligar e falar, olha, teu neto nasceu, a hora que você puder, passa aqui para conhecer. Né? E às vezes vai demorar.
Às vezes vai demorar. Mas que eu construa essa ponte, que eu construa essa forma de me aproximar. Porque se o meu posicionamento for um posicionamento de cobrança, se o meu posicionamento for um posicionamento de quem tem um monte de expectativas em relação ao meu pai, à minha mãe, e eu vou cobrar deles o que eu achava que eles tinham que ter feito, eu estou errado. Como eu estou sendo como pai? Eu estou observando as falhas do que eu acho que foi uma falha, para que eu não cometa os mesmos erros? Eu estou sendo atencioso com os meus filhos? Eu estou construindo uma relação com os meus filhos, que depois eles tenham essa relação comigo? Porque às vezes eu só sou pai e mãe. Só sou pai e mãe, autoritário, chego em casa, né, sou um tirano, tem que fazer assim porque sou eu que mando, porque eu sou o pai, você tem que não sei o quê. Não construo relação. E aí depois eu quero ter uma relação, então eu tenho que aprender com aquilo que eu vivenciei em relação aos meus pais, para fazer diferente com os meus filhos. E ainda assim honrando os meus pais. Porque tem algo que é extremamente precioso, e isso ele te deu, ela te deu, que é o fato de você estar aqui, a tua vida. Você poderia não estar. Hoje se fala muito sobre a questão do aborto, né? Isso agora está trazendo, eu não vou trazer o tema político aqui, eu vou trazer só o tema da visão espírita. Uma vez que há um planejamento existencial em espírito, tem um livro chamado Transição Planetária, do Divaldo, e ele conta para nós um processo em que os espíritos mais evoluídos estão sendo trazidos agora para a Terra, para que eles possam impulsionar a gente, para que eles possam alavancar o nosso processo de evolução. Isso já está acontecendo há algum tempo, né? E quando a gente olha para a humanidade, a gente percebe um monte de espíritos que chamam a atenção, que são mais evoluídos, né? Espíritos que têm comportamento diferente da grande maioria, espírito do bem, né? Pessoas que são pessoas do bem e que chamam a atenção na sociedade. Esses espíritos, eles estão vindo, estão reencarnando para poder puxar o nosso processo de evolução. E a espiritualidade fala, olha, a gente precisa aprender com eles, porque aqueles que aprenderem, aqueles que mudarem seu comportamento, né, vão herdar essa terra de regeneração e tudo mais. E os demais, infelizmente, serão levados para outro lugar. Ok. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque dentro desse processo, Divaldo fala que um casal, e isso é extremamente interessante, ele diz assim no livro, existia um casal, esse casal morava numa favela, numa determinada cidade, e espíritos que eram muito dedicados às coisas de Deus, e eles, dentro desse processo deles, eles são escolhidos, e durante um desdobramento desse que a gente fala, né, quando o espírito sai do corpo e à noite vai encontrar com os seus, nesse processo eles encontram, né, eles saem à noite e vão para uma reunião familiar. E aí o mentor, o anjo da guarda da família, leva eles até um lugar onde ele é apresentado para o espírito, que é o espírito mais avançado, que vai vir como filho deles, que vai nascer ali na favela, para poder mudar o contexto daquela comunidade. E eu pelo menos, né, sempre pensava o seguinte, olha, esses espíritos mais evoluídos, quando vierem, vai ser um presidente dos Estados Unidos, vai ser um cara que vai ter um poder, que vai ter uma condição, que vai estar numa grande posição para poder fazer mudanças efetivamente no nosso planeta, né? E a espiritualidade mostra para nós que não. A grande mudança ela vai acontecer lá na comunidade. Aquele espírito mais evoluído, ele vai nascer onde existe a dor, para ele poder tratar da dor daquele lugar, né? Porque não é por decreto. Não importa quem seja presidente do que for. O presidente dos Estados Unidos vai decretar que a partir de hoje no mundo a gente tem que fazer tal coisa. Isso não muda nada.
O que muda é a influência. Quando você está numa comunidade, você tem uma pessoa que influencia os pequenos, que vão influenciar a juventude deles, que vão influenciar a maturidade deles, vão transformar aquele lugar. Esse espírito superior, ele conta o processo de reencarnação desse espírito. E assim acontece com todos nós. E aí ele conta o seguinte, que durante uma noite, quando o papai e a mamãe foram lá e fizeram aquilo que tem que fazer, né, para poder vir o bebê, eles dormem e ao dormir os dois saem do corpo e eles vão até a porta da casa receber o espírito tutor da família, o anjo do guarda da família, que vem acompanhado do seu filho. Eles se aproximam do papai e da mamãe ali e eles encontram dentro dos espermatozoides que estão ali no processo qual é que tem a melhor característica para aquela vivência, para aquela experiência que eles precisam ter. E ele dá um impulso magnético nesse espermatozoide que avança na frente dos demais e aí através dos passes ele chega à frente, né? E ele faz a fecundação e acontece a vida a partir daí. E a partir desse momento, aquele espírito está acompanhando todo o processo de gravidez, ele está acompanhando todo o processo de existência. Ele já é filho daquele casal. Ele já acompanha essa gravidez desde o princípio, desde o momento da fecundação. Ele está acompanhando. Entende? Então, quando nós falamos dessa situação toda que se discute, eu não vou entrar nessa discussão, na visão espírita, a vida já acontece antes da fecundação. A vida já está ali antes da fecundação. Quantas vezes nós recebemos na casa espírita, por meio de comunicações mediúnicas, espíritos de crianças que estão para reencarnar e a mãe está pensando em cometer o aborto, né? E esse espírito vem, se comunica e fala, fala com a minha mãe, ela está pensando em fazer uma coisa, ela não vai deixar eu vir. Intercede por mim, me ajuda. Né? E a gente, na medida do possível, intercede, conversa, orienta. Então o fato da gente estar aqui é um grande presente, porque a gente poderia não estar. Escolher deixar a gente nascer é um grande presente. A sua vida é tudo o que você precisa. Não cabe a cada um de nós cobrar o que nós achamos que o nosso pai ou que a nossa mãe deveria ser ou deixar de ser para nós. Eu gostaria que meu pai fosse diferente e fizesse assim assado. Ou eu gostaria que minha mãe fosse diferente e fizesse de um outro jeito. Que ela tivesse um comportamento diferente. Na verdade, dentro das nossas relações, nós queremos muito que as pessoas se adaptem e que elas vivam de uma forma como a gente gostaria que elas fossem. Mas não funciona assim. Não é desse jeito. Nós somos do jeito que os outros querem que a gente seja? Não, mas Ricardo, essa é uma regra que só vale para os outros. Eu quero que os outros sejam como eu quero, mas eu não tenho que ser do jeito que os outros querem que eu seja. Não funciona dessa forma, não é essa a relação. A nossa relação, ela se constrói justamente na dificuldade de interagir, de entender que o outro é diferente, que tem opiniões diferentes e que não existe o certo e o errado. Eu tenho que convencer o outro da minha opinião, e a gente se relaciona muito dentro disso. E muitas vezes com os nossos pais, o relacionamento é esse. Nós, como pais, muitas vezes vamos impor aquilo que nós achamos para um filho, e muitas vezes vivenciamos isso com os nossos pais. Então, o que a gente precisa ter, quando ele está trazendo de piedade filial, de honrar pai e mãe, ele está dizendo para nós assim, olha, a gente precisa, além da caridade, além do amor ao próximo, além disso tudo, a gente deve o respeito. A gente precisa ter gratidão em relação aos nossos pais. A gente precisa ter zelo, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ligar, a gente precisa visitar, a gente precisa ter um tempo. Eu tenho um tempo com os meus pais verdadeiro. Eu tenho algum momento da minha vida
da minha semana, ou do meu mês. Gente, um mês é muito tempo sem falar com alguém que te ama tanto. O Divaldo, ele relata isso. Ele tem uma palestra que ele fala sobre honrar pai e mãe, e ele fala assim: a gente só descobre o tamanho da ausência quando a gente já não pode mais fazer uma visita, quando a gente já não pode mais passar a mão no telefone e ligar, porque já não tem mais esse caminho do falar. Se eu ainda tenho esse caminho do falar, eu preciso me dedicar para isso. Eu preciso sentar, eu preciso deitar minha mãezinha no colo e mexer no cabelo dela. Eu preciso abraçar, eu preciso sentir o cheirinho dela, dele. Eu preciso beijar meu pai, olhar no olho, dizer o tanto que eu amo. Talvez ele não esteja habituado a isso. Talvez ele seja de uma outra geração que o dizer que ama é algo muito apavorante. E acontece. Mas eu posso ensinar para ele que ele pode me dizer que ele me ama. Eu posso estabelecer essa conexão com eles, ter esse cuidado com eles. Posso construir isso. E será que se eu construir isso com o meu pai e com a minha mãe, eu não estou dando exemplo, eu não estou mostrando para os meus filhos que é possível ter essa relação? Será que, sem criar expectativas de novo, né? Mas será que não é um bom exemplo para que no futuro, quando eu for o vozinho, a vozinha, será que ele não vai ter esse cuidado comigo? Será que ele não vai ter essa relação comigo? Gente, isso é extremamente precioso, isso é extremamente importante. Que a gente possa olhar para esses amores. Quando alguém te liga e que quer conversar com você, que quer ouvir tua voz, que está com saudade, que a gente não tenha pressa. Se a gente não puder falar naquele momento, que a gente pare e fale: olha, eu não consigo falar com você agora, mas eu já vou te ligar. E que a gente arrume o momento de poder ligar, de poder falar e de ouvir com paciência, de conversar, de ter prazer nisso. Não é fazer para cumprir tabela, é aprender a desenvolver esse amor dentro da gente, essa retribuição de algo que foi extraordinário, que foi o cuidado que tiveram com a sua vida. Que isso não passe batido. Todas as pessoas que já não têm mais o pai ou a mãe por aqui devem estar se pensando, né? Assim: nossa, como eu queria poder ligar, como eu queria poder falar. Então, você não pode fisicamente, mas pode espiritualmente. Você não vai ter certeza de que ele te ouviu, de que ela te ouviu, de que ela recebeu o recado, que ela recebeu o abraço, mas recebeu. Porque não tem um fim para isso. Não é... A vida, ela não tem um fim. O que existe é uma troca da vestimenta física, do corpo. Mas a vida é eterna, ela permanece. A vida pós-vida. Os nossos amores vivem. Quantas e quantas provas nós tivemos já através da grande mediunidade do Chico, que trouxe muitas e muitas cartas comprovando para a gente que o espiritual existe, que os nossos amores permanecem vivos e que ao criar essa relação, ao parar um momento, entrar em oração, né, pensar no nome dele, dela, conversar e dizer: olha, eu te amo, eu sinto a sua falta, não no sentido de falar assim: eu queria tanto que você estivesse aqui, por que você morreu? Não é essa revolta, mas esse desespero, mas é o mandar coisas boas. É possível se relacionar, é possível demonstrar esse afeto, esse cuidado. Gente, nunca é tarde. Sabe por quê? E eu quero fechar o nosso bate-papo hoje falando disso, porque assim, porque essa ingratidão, atenção, essa ingratidão para com os pais, mesmo nas situações onde os pais falharam gravemente, essa ingratidão, ela não se justifica. E o evangelho é duro. Gente, é uma das coisas, de todas as passagens que a gente tem,
é uma das passagens que o Evangelho é muito duro, que ele sinaliza para nós que essa ingratidão vai ser paga com ingratidão, quando não nessa mesma vida, inevitavelmente numa vida futura. Nós não podemos nos comprometer nesse ponto, nessa situação. Nós não podemos nos complicar nesse sentido. A gente precisa ter essa gratidão. A gente precisa se relacionar, mesmo que em espiritualidade, mesmo que o nosso paizinho, a nossa mãezinha já tenha ido embora, que eu possa ter um momento de meditação, de concentração, de conexão com eles, de chorar, de dizer que ama, de me declarar o seu afeto, de dizer o tanto que é importante e de fazer isso continuamente, de sempre lembrar, de sempre se declarar, de ter essa relação. Porque a partir do momento que nós resolvemos isso, nós resolvemos muitas coisas na nossa vida. Às vezes a gente vive tantas coisas difíceis, a gente vive tantos problemas que chegam até a gente, e quantas vezes, ao conversar com as pessoas, a gente identifica que existe uma culpa terceirizada, existe uma culpa de alguém, existe um peso que é para alguém e que não é meu. Ah, eu sou assim, eu vivo isso aqui porque alguém falhou comigo, muito possivelmente o pai e a mãe. E a gente precisa libertar eles desse peso, porque acredite, cada um de nós faz no limite do que a gente tem capacidade de fazer. Quem daqui acordou hoje, por favor, levanta a mão, quem acordou e falou assim, hoje eu vou errar, hoje eu vou escolher fazer as coisas erradas. Quem levanta a mão, por favor. Olhem em volta de vocês. Não tem ninguém com a mão levantada. Quem daqui acordou hoje e falou assim, não, hoje eu vou decidir que hoje eu vou pegar no pé dos meus filhos e hoje eu vou fazer eles, vou deixar eles, vou ser insuportável com eles. Vou atazanar a vida deles, vou estragar o dia deles. Quem faz isso? Ninguém faz. Às vezes a minha cultura me limita, às vezes o meu conhecimento me limita, as minhas crenças me limitam, dependendo da religião que eu tive, dependendo da formação que eu tive, dependendo de como meus pais me criaram, dependendo, entende? Tudo isso influencia o meu jeito de ser e de reagir sobre as coisas. E o meu pai e a minha mãe fizeram, no limite deles, o melhor que eles podiam fazer para mim. Não era o melhor que eu queria às vezes, mas era o melhor que eles tinham para dar. Eu sou responsável por fazer o meu melhor. Eu sou responsável por entregar o meu melhor para aqueles que estão à minha volta. De desenvolver esse afeto, de desenvolver o amor, de ensinar o meu filho que ele pode dizer que ama, de ensinar a minha filha que ela pode demonstrar afeto. Me relacionando com a minha esposa, eu vou ensinar o meu filho como é que ele vai tratar a esposa dele, como é que ele vai tratar a mãe dele. E vice-versa. Tendo respeito dentro do lar, ensinando Deus, dentro do nosso lar, fazendo o evangelho para a sua família, apresentando Jesus para esses corações. Tudo isso você vai construir um jeito de fazer. Faça no seu limite, do que for a tua capacidade de fazer, mas jamais olhar para os pais e achar que eu sou um pai melhor do que o meu pai foi para mim. No limite do entendimento dele e da capacidade dele, eu tenho certeza absoluta, ele fez tudo que ele podia. E a minha mãe também, a mesma coisa. Então, esse honrar pai e mãe é a palavra exata, é ter honra pela vida deles, é ter honra por aquilo que eles entregaram, é reconhecer que eles fizeram o melhor, é ter o reconhecimento e a gratidão pela minha vida. Eu estou aqui, e acreditem, pelos erros e pelos acertos dele, você é exatamente o que você é por conta disso.
Você só é exatamente essa pessoa que você é porque você viveu tudo que você vivenciou. E detalhe, lembra que nós falamos do planejamento existencial? Foi permitido. Porque do contrário, fugiu do controle de Deus. Se fugiu do controle de Deus, ele não é onisciente. Ele não está sabendo de todas as coisas. Ó, senhor, tem uma parada aqui que aconteceu que o senhor não estava ligado. Fugiu aí, o senhor deu uma piscada, nós demos um... né? O senhor não viu. Aconteceu por acaso. Não existe. Então, você é constituído de tudo que você viveu, desde o momento que você nasceu até esse momento que você entrou aqui na casa hoje, você sentou nessa cadeira e você veio aqui para ouvir essa palestra. Você é constituído de todas essas vivências, e todas essas vivências trouxeram você exatamente para o lugar onde você tinha que estar, exatamente da forma como você tinha que ser, exatamente com as qualidades e com os defeitos que você tem, que você precisa olhar para isso, que você precisa trabalhar, que você precisa desenvolver. Mas é você responsável por você mesmo e não culpar os outros. Tudo isso te trouxe e fez você do jeito que você é. Você está vivo, você está viva, graças aos seus pais. E o que a gente tem que ter em relação a eles é gratidão e honra. Sem cobranças, sem achar que podia ser tudo muito diferente. Eu sou responsável pelo que eu faço. E o que eu tenho que fazer é dar o meu melhor. Para que eu possa ser um pai, para que eu possa ser uma mãe, que quem sabe meus filhos vão olhar para mim e vão ter essa honra por aquilo que eu fiz com eles. Jamais cobrar em cima de expectativas que eu criei ou de expectativas que eu tenho em relação aos meus pais. E quem puder, que ainda tem essa possibilidade, mude a relação, se aproxime, escute, guarde um tempo precioso da sua vida, saia, faça alguma coisa, vai tomar um café, chama teu velho para tomar um café, leva sua mãe para ir passear, sabe, para comer um bolo numa padaria, sabe? Leva ela para sentar na frente dos banquinhos ali na frente do mar, senta do lado dela ali e fica mexendo no cabelinho dela. E só ouvindo o silêncio ali, daquela troca de carinho. Se você ainda tem essa possibilidade, faça isso. Ouça. Ah, mas mora longe. Liga, ouve, vídeo, troca, doa. Doa o seu coração, entrega seu coração, se relaciona, estabelece essa conexão, esse amor. Gente, a gente só tem a ganhar. Ninguém tem a perder. Que a gente possa ter esse compromisso com a gente mesmo, cada um consigo. Por quê? Porque vai ter um dia que, infelizmente, nada acaba, né? Eles só vão embora antes, depois a gente vai lá encontrar eles. Eles vieram primeiro, eles têm que voltar lá para preparar o lar espiritual, para receber a gente, para vir receber a gente quando a gente passa pelos perrengues, né? Então eles vão embora antes. Depois a gente vai lá reencontrar com eles. Mas vai ter um momento dessa distância. Em algum momento da nossa vida, a gente vai estar aqui e eles vão estar lá. E a gente vai querer muito poder falar aquilo que a gente teve uma vida inteira para dizer, mas a gente não disse. Então que a gente aproveite isso. Para quem ainda tem tempo de fazer, faça. Que isso vai fazer bem para você. E isso é a gratidão, isso é a honra que você tem que ter pelo teu pai e pela tua mãe. Amém?